D'accord. Moi, je viens de manger de la papaya. E toi? O que você acaba de fazer? Quer saber como responder essa pergunta em francês? Fique comigo até o final do vídeo. Oh, voilà, bonjour, salut à tous, comment allez-vous? Moi je vais bien, c'est moi Christophe Zakaria, ou simplesmente Cristóvão Zacarias. Estou mais uma vez convosco para aprendermos la langue française sem sair de casa. Hoje, nós vamos aprender le passé récent. E no final do vídeo, vamos também dar uma dica bônus. Então você tem que ficar até o final do vídeo, legal? Mas antes de mais nada, subscreva o canal. Se ainda não subscreveu, clique em gosto, deixe um like, ative o sininho de notificações. Porque eu tenho a certeza de que você vai amar demais este vídeo, legal? Le passé récent. Então, o que é o passado recente, récent? Vamos ver aqui no livro. Não, eu vou deixar o livro. Eu gosto de comunicar convosco, então vou deixar o livro e vou falar com vocês, mes amis, d'accord? Je vais parler avec vous. O que é isso de passado recente? É algo que acaba de acontecer agora. Par exemple, je viens de lire un livre, d'accord? Je viens de lire un livre. Então, eu acabo de ler um livro. É aquilo que você acaba de fazer, aquilo que acaba de acontecer. Le passé récent. D'accord? Recente, aquele passado recente, d'accord? Então, como é que nós usamos o passado recente em francês? Como é que formamos o passé récent em francês? C'est très facile, muito simples. Você só vai precisar do conjugar no presente o verbo venir, plus mais de, d'accord? E depois do de, plus o verbo principal no infinitivo. Par exemple, je viens de lire un livre, d'accord? Je viens, mais de, mais o verbo no infinitivo, lire. Je viens de lire un livre, d'accord? Aquele livro que eu peguei ali. Então, je viens de lire un livre. Je viens de lire un livre, d'accord? C'est très facile. Je viens de lire un livre. Então, vamos conjugar juntos o passé récent, né? Para conjugar o passé récent, lembre-se, tem que conhecer o verbo venir no présent. E eu já deixei um vídeo no canal, eu vou deixar na descrição se você ainda não viu. Então eu não vou mostrar como conjugar, não vou mostrar como conjugar o verbo venir no presente. Mas como eu sou boa pessoa, je vous aime beaucoup, eu vou conjugar convosco o verbo venir. Vamos recordar como conjugar o verbo venir. Je viens, repita comigo, je viens, tu viens, il ou elle vient, nous venons, vous venez, il ou elle viennent. D'accord? Je viens, tu viens, il ou elle vient, nous venons, vous venez, il ou elle viennent. D'accord? Então agora já recordamos, mas depois você pode ir assistir um vídeo para ter mais informações sobre o verbo venir no presente, como memorizar e blá 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 blá. Então, agora vamos fazer o passado recente. Par exemple, je viens de, tu viens de, il ou elle vient de, nous venons de, il ou elle, nous venons de, vous venez de, il ou elle viennent de. Vamos repetir. Je viens de, il ou elle vient de, saltez, tu viens de. Ok, vamos fazer. Je viens de, tu viens de, il ou elle vient de, nous venons de, vous venez de, il ou elle viennent de. Ok, on va répéter, répétez comigo, on va répéter. Je viens de,
tu viens de, il ou elle vient de, nous venons de, vous venez de, il ou elle viennent de. D'accord? Très facile. Atenção, você já faz parte do nosso grupo Amigos de Francês? Se ainda não faz, eu vou deixar o link na descrição. E entre no nosso grupo Amigos de Francês, porque lá tem 3 vantagens. Primeiro, você vai ter conteúdo exclusivo. Imagina ter conteúdo exclusivo. Segundo, você vai poder interagir com várias pessoas que gostam da língua francesa. Outros já falam fluentemente, outros ainda estão aprendendo, d'accord? E a terceira vantagem, você poderá também compartilhar suas dúvidas e algum material, talvez em francês, que você queira partilhar conosco, d'accord? Voltando. Então agora vamos inventar frases. Vamos inventar frases com o passado recente. Eu já havia dito je viens de lire un livre. Então eu acabo de ler um livro. Tu viens de faire quoi? Tu viens de manger de la papaye. D'accord? Ah, aquela papaye que eu vos mostrei no início do vídeo. Ah, eu já comi, já acabou. Pena que não pode vos dar, não, se filho. Mas vocês até podem aproveitar a casca. Eu vou vos dar a casca. Tomem. Isso. Então, vocês podem levar a casca, colocar no liquidificador e tal, e fazer um sumo. É muito nutritivo, é muito bom para a saúde, a casca de papai. Voilà, já estou a dar dicas de nutrição aqui, ó, voilà. Vocês têm que amar a mim, eu sou um bom professor de français, até dou dicas de nutrição para o seu bem, d'accord? Voilà. A papai ajuda a lidar com a ressaca e muitas outras coisas. Talvez um dia eu chame um nutricionista aqui pour parler avec nous, discuter avec nous par rapport à l'importance de la papaye, né? A importância da papaye. Então, tu viens de manger de la papaye. D'accord? Um outro exemplo, il vient de naître. Oh, mon bébé, il vient de naître. Meu bebê acaba de nascer, ele acaba de nascer. Mon bébé, il vient de naître. Mon bébé, il acaba de nascer. Il vient de naître. D'accord? Nous venons de boire. Boire du café. Nous venons de boire du café. Né? Nous venons de boire du café. Então ele vient de beber um café, uma coisa assim, não? Um outro exemplo. Vous venez de jouer le basket, né? Vocês acabam de jogar o basquete, né? Mais exemplos. Vous venez, então, e por fim, il ou elle viennent de courir, né? Eles acabam de courir, d'accord? Então c'est très facile. C'est très facile. C'est très facile. Je pense que vous êtes capable de conjuguer qualquer verbo com passé récent. Eu já deixei a dica. Lembrando, a dica é simples. Conjugarmos o verbo venir no presente do indicativo, mais o de, e, plus, mais o que? O verbo principal no infinitivo. D'accord? Atenção! Se você ainda não baixou o e-book Aprender Francês desde Zero, você está cometendo um grande erro. Baixe esse e-book que contém 14 lições que vão lhe ajudar a falar fluentemente a langue française. D'accord? Voltando. D'accord. Agora a dica bônus. Ah, ok, dica do bônus. Mas você ainda não clicou gosto, então clique gosto. Ainda não subscreveu, subscreve. Não ativou ativa esse vídeo. Então, a dica bônus. A dica bônus é que também o passé récent pode ser usado também com o passado do imperfeito, né? Para quem ainda não viu, eu já fiz um vídeo sobre como conjugar verbos no imperfeito en français, l'imparfait en français.
Então vou deixar também o link aqui na descrição e depois deste vídeo você poderá assistir l'imparfait en français. Então como é que conjugamos o passado recente no imperfeito? Passado imperfeito. Passado recente no passé récent, né? No imperfeito. É muito simples. Então tu vais conjugar o verbo venir no imperfeito, depois é só aumentar o de e o verbo principal, né? Por exemplo, imagina a seguinte situação, que alguém está a contar de cá, eu me encontrei com Christophe. Ok, encontraste com Christophe e o que ele acabava de fazer quando tu encontraste? Il venait de manger de la banane. Então, ele tinha acabado de comer uma banana. Então, você também pode usar o passé récent no imperfeito, né? É só conjugar o verbo venir no imperfeito, aumentar o de e o verbo principal no infinitivo, né? Então, como é que se conjuga o verbo venir no imperfeito? Só para recordar. Je venais, tu venais, repita comigo, je venais, tu venais, il ou elle venait, nous venions, vous veniez, il ou elle venait, d'accord? Il ou elle venait. Então, c'est très facile. Então, é só fazer assim, né? Nous venions de jouer no basquete. Nós tínhamos acabado de jogar basquete, né? Então, uma ação lá no passado ali, o passado imperfeito, né? D'accord. Então, é assim que nós usamos o passé récent e essa é a dica bônus. Gostou da dica bônus? Então, clique em gauche. Voilà. Est-ce que vous avez une doute, une question à poser? Si vous avez une doute, une question à poser, s'il te plaît, laissez vos commentaires, deixe os comentários na descrição. E atenção, eu já fiz um vídeo sobre outros tipos de passado, passé composé, que é um calcanhar daqueles para muitos que estão aprendendo a língua francesa. Já fiz um vídeo sobre l'imparfait, né? Outra forma de usar o passado. Já fiz esses vídeos sobre o passado. Então você tem que assistir os vídeos. O link eu vou deixar aí na descrição. Que tal? Já está na descrição. Então você tem que assistir. Assista para você améliorer ton français, para melhorar teu francês, d'accord? Voilà, merci beaucoup. On est ensemble à la prochaine fois. Oh, j'ai oublié mon livre. Voilà. Je viens de lire un livre.